Amigos e irmãos, graça e paz do Senhor sobre a vida de cada um de vocês, passando daqui nesse dia 11 de outubro de 2023, véspera de um feriado, né? Feriado prolongado para alguns aí, uma quarta-feira com 19 graus, ensolarada amanhã em Ribeirão Preto. A probabilidade de chuva é de 2% e a possibilidade é muito remota da chuva aparecer. A umidade relativa do ar está em 93%, mas não se engane, tá? A temperatura vai subir ao longo do dia aí, 34 graus teremos, segundo os termômetros, tá? Nós estamos vivendo a mínima hoje, neste exato momento, a mínima do dia 19 graus. É a primavera dando as suas caras aí, né? E nós estamos aqui no norte do estado de São Paulo, na região sudeste do Brasil, é um dos estados da região sudeste. Nós estamos no norte do estado de São Paulo, bem próximo já do estado de Minas. Estamos aqui bem em cima, quase chegando no estado de Minas, né? A uns cento e poucos quilômetros do estado de Minas Gerais, do Triângulo e do sul de Minas também. Passando aqui nesta manhã para poder falar que ontem à noite nós decidimos que vamos fazer a leitura dos Salmos inteiro, o livro inteiro. Mas para poder começar o livro de Salmos, nós precisamos necessariamente ter em mente uma situação do que é os Salmos, né? Os Salmos, na realidade, os Salmos foram escritos por alguns autores, diversos autores. Tem alguns salmos que não foram identificados os seus autores. Então, nós temos que saber o que é que nós estamos lendo, já que nós queremos ler o livro inteiro. Eu vou deixar aqui no link aí embaixo um link para que você possa saber como é que nós vamos ler. Então, quais são os primeiros livros, quais são os primeiros salmos que nós vamos ler e depois também qual vai ser a sequência do dia a dia para a gente saber quais são de cada um, de cada autor que foi identificado, né? Fora aqueles que não foram identificados, que não tem autoria de ninguém, então não foi identificado o autor, então fica mais fácil a gente ler em relação àquilo que está sendo colocado, com toda a história mais fácil contada do que é o livro de Salmos, quantos livros estão ali dentro, né? Porque são 5 livros que tem ali dentro. Se você for ver na identificação depois que eu vou passar aí, vai te mostrar que são 5 livros dentro do livro de Salmos aí, e está separado de uma forma que às vezes a gente, se não ler desse jeito, pode ser que não consigamos entender, tá ok? Então, passando daqui para poder falar isso, e também para dizer que nós estamos, ou continuamos orando por Israel, né? Orando pela paz em Israel, oramos por aqueles que estão com problema, pelo Yuri, pela Célia e por todos aqueles que a gente sempre tem catalogado aí a nossa relação de oração. Então hoje eu não vou colocar nem a respeito de caminhada entre 10 e 16, não vou falar dos escorpiões, não vou falar do mosquito da dengue. Na oração nós vamos falar em relação à Casa Branca, o Centro de Recuperação de Casa Branca, e vamos orar a nossa normalidade aí, os nossos motivos de oração de sempre, tá ok? Então, hoje nós não vamos ler o verso, assim que eu acabar, é aquela situação de sabermos qual e por onde nós vamos começar, aí eu passo para vocês, mas eu já vou deixar o link aí embaixo para que você fique sabendo que nós vamos fazer nessa situação. Se vamos ler um salmo inteiro a cada dia, tem salmo aí que não dá para ler num dia só, como é o caso do 119, né? Não dá para ler num dia só, que vai demorar bastante para poder ler. Então, nós vamos colocar de tal forma que a gente consiga passar para todos vocês essa situação dos salmos inteiros. Vamos ver com quanto tempo. São 150 salmos, né? 150 dias aí, mas tem aqueles que têm um tanto a mais de salmos, de versículos, então nós precisamos dividi-los em 3, 4, 5 vezes. Então aí vai dar uns, eu creio que deve beirar uns 200, tá bom? Vamos lá, nós vamos tentar isso daí. É um pedido de alguém que já está há muito tempo na live, não vai sair tão fácil, né? É, não vai sair tão fácil, porque eu sempre vou te pegar, ainda que esteja recuperado, né? Ainda não vai sair, não, tá bom? Então vamos fazer os salmos inteiro, tá bom? O nosso momento de oração hoje continua, então, em cima daquela situação do pessoal do Sul, né?
Oramos pela guerra. Hoje nós podemos falar de guerra, guerra em Israel contra o Hamas. Nós podemos falar das guerras que estão acontecendo da Ucrânia com a Rússia e outras guerras que estão por aí no mundo. Então nós vamos falar de guerra no mundo, tá ok? Vamos orar? Vamos orar. Pai, em nome de Jesus, o teu filho amado, nós oramos agradecendo pela vida do Yuri, por todos aqueles que estão cuidando dele, que neste momento o Senhor continue com as suas mãos estendidas sobre a vida dele, dando a recuperação rápida, efetiva, que o tratamento que ele está fazendo seja um tratamento eficaz, definitivo, para que ele possa se recuperar rapidamente e voltar à normalidade. Abençoamos a todos aqueles que estão envolvidos no tratamento para com ele, direto ou indiretamente, os amigos, irmãos, parentes, a esposa, a mãe, o pai, o irmão, todos aqueles que estão ali cuidando dele, que haja uma bênção especial para eles nesse dia. Oramos também pelos nossos irmãos que estão no sul do Brasil, aqueles que estão nesse momento padecendo as dificuldades que foram causadas pelo último ciclone, por todos aqueles vendavais, temporais que aconteceram, e te pedir uma bênção especial sobre aqueles que neste momento ainda estão na iminência de ter novamente um ciclone. A previsão, a meteorologia está dizendo que neste final de semana poderão ter novas chuvas, novos temporais, novos vendavais, mas o Senhor é um Deus que pode fazer e mudar a história daquele local, daqueles 3 estados, Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná, e abençoar a cada um deles, dando da tua bênção, da graça e paz também sobre a vida de cada um deles. Nós oramos pelo Centro de Reabilitação ali de Casa Branca, por aqueles que trabalham lá, por aqueles que estão em tratamento lá, por aqueles que estão acompanhando pessoas lá, que a tua bênção, a tua graça, a tua paz repouse sobre a vida de cada um deles. Oramos pela cidade de Casa Branca. Abençoe a cidade de Casa Branca, juntamente com toda aquela estrutura do Centro de Reabilitação. Oramos pela vida da Célia e de toda a sua família, do Ronaldo, do Wesley, da Fabiane, da Flaviane e dos netinhos. Que a tua bênção, a tua graça e a tua paz repouse sobre a vida deles, e abençoando também a Célia, ali no 9º andar do HC Campos, juntamente com todos aqueles que estão envolvidos no tratamento para com ela, direta ou indiretamente. Abençoe também as suas famílias, que todos tenham uma bênção especial nesta quarta-feira, 11 de outubro de 2023, esta manhã ensolarada aqui em Ribeirão Preto, que nós oramos por essa cidade, por Ribeirão Preto, pelo estado de São Paulo, pelo Brasil, pelo mundo. Nós oramos para que tenham paz. Nós oramos para que todos os lugares, todos os locais que estão em guerras no mundo nesse momento, que seja ele qual motivo for, religioso, cultural, ideológico, governamental, olha, que o Senhor abençoe a cada um deles, dando da tua graça, da tua bênção, da tua paz, e dando juízo para esses homens e mulheres que estão no comando dessas nações, para que eles possam negociar a paz e ter a paz rapidamente, retornando e reinando em suas nações, nos seus estados, nas suas regiões. Que o Senhor abençoe a cada um deles. Aqueles locais que estão com problemas climáticos, além do sul do nosso Brasil, nós oramos especificamente pelo Amazonas, que está seco demais. Que a chuva seja dividida com os amazonenses e que haja sobre a região amazônica uma chuva seródia, tranquila, que não venha causar também problemas para eles, mas que cesse aquelas queimadas espontâneas que estão acontecendo em todo o território amazônico. Nós te pedimos em nome de Jesus sobre aqueles que estão no hemisfério norte da Terra. Com o aquecimento, muitas pessoas estão sofrendo, muitas pessoas morrendo, muitas pessoas tendo suas vidas ceifadas por causa da falta de chuva, por causa das grandes queimadas, e o Senhor é um Deus que pode fazer sobre a vida de cada um deles e socorrê-los nesse momento. Nós oramos pelos encarcerados no Brasil e no mundo, aqueles que estão encarcerados injustamente, que possam ser libertados rapidamente. Que aqueles que estão encarcerados porque cometeram algum crime, que possam pagar e utilizar esse tempo para reconhecimento, para reflexão, para que não volte à prática do delito, à prática do crime que anteriormente fizeram e que levou a cada um deles a esse lugar. Aqueles que estão encarcerados injustamente, que o Senhor faça com que esses homens e mulheres que têm o poder da caneta nas suas mãos
possam libertá-los rapidamente e que não tenha de maneira nenhuma nenhum tipo de sequela sobre a vida deles. Oramos pelos idosos, pelos que estão nos asilos, aqueles que estão em casa, tá aí, aqueles que estão em casa, aqueles que estão nas casas de repouso, nas creches de idosos, uma bênção especial sobre a vida deles e daqueles que estão cuidando deles também. Oramos pelas crianças, pelos jovens, adolescentes e adultos que estão nas creches, nas escolas, nas faculdades, aqueles que estão sentados nesse momento no banco escolar para aprender, para que possam ter também a instrução necessária para se tornarem homens e mulheres dignos de uma sociedade que está tão carente de pessoas dignas e honradas. Nós oramos por todos os doentes que estão nos hospitais e aqueles que estão em casa também, né? Que aqueles que estão sendo tratados por cuidadores, por acompanhantes, por familiares, por filhos, aqueles que nesse momento precisam de um acompanhante nos hospitais. Que sejam todos abençoados, acompanhantes e os pacientes também. Oramos pelos depressivos, pelos dependentes químicos, por aqueles que estão em situação de rua, que esse espírito seja repreendido em nome de Jesus. Que o Senhor abençoe a cada um deles com um tempo de lucidez para que possam decidir sair desse local onde eles entraram, mas que precisam de ajuda rapidamente e eles precisam decidir o pedido dessa ajuda. Nós oramos por empregadores, pelos desempregados e por aqueles que estão empregados. Que aqueles que estão empregados reconheçam que é uma bênção ter um emprego num tempo de tanta dificuldade. Os empregadores que reconheçam que é uma bênção ter um empregado num tempo tão difícil de encontrar empregados dignos, honrados, honestos, e aqueles que estão desempregados, que possam mostrar as suas qualidades, as suas habilidades para esses empresários que estão contratando e que essa porta de emprego seja a porta de emprego de saída de um problema, de uma situação complicada em que se foi colocado. Nós oramos para que todos eles sejam abençoados em nome de Jesus. Nós te pedimos que a tua bênção repouse sobre todos aqueles que estão cuidando dos menos favorecidos, todos que estão envolvidos em cuidar dos menos favorecidos. Nós oramos pela paz em Israel e pelas cidades onde nós estamos, cada um de nós, aonde quer que nós estejamos. Eu oro por Ribeirão Preto, pela região de Ribeirão Preto, pelo estado de São Paulo e pelo Brasil. É a minha oração, é a nossa oração, com perdão dos nossos pecados. Em nome de Jesus, o teu Filho amado. Amém e amém. Uma grande quarta-feira para todos vocês, véspera de feriado, né? Feriadão prolongado aí para muita gente. Aqueles que forem descansar, que Deus te abençoe. Descanso tranquilo, né? Reparador, para que você possa voltar rapidamente restabelecido da sua canseira e que esse tempo seja um tempo de descanso realmente. Vocês que estão nos hospitais, que a bênção do Senhor repouse sobre cada um de vocês e que vão receber visitas neste feriado, né? Que seja uma bênção as visitas, que tenham boas notícias, tá bom? Um grande abraço a todos vocês, fiquem em paz, fiquem com Deus e até a noite, se o Senhor assim permitir. Fiquem em paz. Deus abençoe. Bom dia!